Olá! O Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Projeto multidisciplinar atende pacientes com câncer no Hospital Universitário. Temos link com o curso de Direito, com o curso de Psicologia, com o curso de Nutrição e até com Ciências Contábeis. Palestra na UFPB aborda os avanços da ciência e tecnologia. Evento no Teatro Lima Penante comemora Dia Internacional do Teatro. Grupo da UFPB leva idosos à Praia do Jacaré. Estudante de gastronomia mostra como fazer ovo de Páscoa. Veja essas e outras notícias agora no Jornal Universidade. Um projeto multidisciplinar no Hospital Universitário auxilia pacientes que estão em tratamento contra o câncer e oferece apoio jurídico e psicológico. Os pacientes que têm câncer são recebidos pela equipe do Projeto Aero, no Hospital Universitário. Significa endodontia e reabilitação oral, reconstrução de vida para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Pacientes que não tinham condições vinham a nós antes do tratamento, no momento do diagnóstico do câncer, logo no início, e durante o tratamento, se ele já tivesse em tratamento do câncer, e depois para a gente preservar e manter essa condição de saúde bucal, porque o sistema imunológico está diretamente ligado com focos infecciosos e tudo mais. Em média, 14 pessoas são atendidas por semana. Estudantes e professores de 5 cursos da UFPB e de universidades particulares integram a equipe do Aero. Ele se desenvolve todas as sextas-feiras e aqui no HU, num espaço emprestado por uma disciplina do curso de odontologia, que é a disciplina de clínica integrada. Temos link com o curso de Direito, com o curso de Psicologia, com o curso de Nutrição e até com Ciências Contábeis. É a conta da dor, porque o paciente, quando ele tem câncer, há todo um transtorno na vida desse paciente. Ele fica sem trabalhar, tem os familiares que cuidam desse paciente, muitos diminuem a carga horária de trabalho e o dinheiro precisa, medicamento e tudo mais. Então, os meninos da contabilidade, o que é que fazem? Orientam a nova, dentro do contexto atual, como eles organizarem a vida financeira desse paciente. Um dos destaques é o acompanhamento psicológico que os pacientes recebem durante toda a assistência. A psicologia, ela vai atuando principalmente nessa questão de ressignificação dos sentimentos do paciente e também no trabalho com as emoções, no trabalho com os pensamentos, as crenças que ela tem com relação ao processo de adoecimento e também as projeções que ela tem para o seu futuro. Então, nós auxiliamos em todo esse contexto. O Projeto Aero oferece também acompanhamento jurídico e burocrático às pessoas atendidas. A gente está aqui para garantir uma assistência jurídica para o paciente, porque muitos deles não têm essa devida instrução, aí chegam aqui sem saber quais são os devidos direitos e deveres deles. E quando eles têm um direito subtraído, um direito que lhes é cesseado, a gente está ali para garantir. De modo administrativo ou então de modo judicial. Um caso que me chocou muito foi de uma mulher que teve câncer de mama, ela tinha 2 filhos e aí ela era doméstica e aí justamente por causa do câncer não tinha mais condição de trabalhar. E aí justamente por não ter mais condição de trabalhar não tinha mais como garantir o seu salário. E aí ela estava sobrevivendo de doação dos seus vizinhos e ela chegou aqui para o projeto e ela não sabia que tinha direito a esse auxílio-doença. E a gente, em Conjunto Direito, a gente foi lá e falou para ela que ela tinha direito a um auxílio-doença, que é um salário mínimo para ela, no caso já o que ela recebia, e a gente pegou, ajuizou ela e conseguiu. No dia que saiu a decisão proferindo auxílio-doença para ela chorou de emoção. Agora você vai conhecer o Laboratório de Síntese da UFPB. Nele são desenvolvidas novas substâncias através de reações químicas. O professor Petrônio Filgueiras é o responsável por coordenar as atividades do Laboratório de Síntese. A estrutura faz parte do Departamento de Química e promove estudos para ajudar no avanço das pesquisas acadêmicas. Desde o ano 2004, nós temos contribuído fortemente com a formação de recursos humanos, envolvendo projetos de iniciação científica,
de mestrado e de doutorado. Foi determinante na minha formação de pós-graduação, me permitiu desenvolver inúmeras pesquisas. A gente está realizando testes agora na Suécia de moléculas com propriedades com atividade cardiovascular, com um grupo de pesquisa internacional nesse âmbito. E a atividade nesse laboratório também me deu know-how para passar no concurso do Instituto Federal da Paraíba, onde eu sou professora e continuo atuando como pesquisadora e na área de síntese orgânica. Erivaldo Souza é doutorando da universidade e utiliza o espaço para o estudo de um composto que auxilia no tratamento de algumas doenças. Minha pesquisa é baseada em uns compostos de selênios que já são altamente conhecidos na literatura como atividade que tem atividade anticâncer, anti-leishmania, antibacteriana, antifúngica, essas coisas. O laboratório dispõe de equipamentos e substâncias essenciais para a produção das atividades. O nosso laboratório ele é equipado com muitos equipamentos, né? Tanto equipamentos pequenos como balança, agitadores, rotaevaporadores, com estufas, centrífugas, mas nós temos um equipamento de alto custo, que é um equipamento de ressonância magnética nuclear, onde nós podemos fazer a caracterização estrutural de todas as substâncias sintetizadas. A Universidade Federal da Paraíba iniciou um ciclo de palestras que trará mensalmente aos campi da UFPB pesquisadores de todas as áreas do conhecimento para divulgar e debater a ciência e a tecnologia, seus avanços e seus desafios. O Pesquisa em Cena é um programa de palestras que visa convidar, uma vez por mês, pesquisadores de renome. Nomes que estejam envolvidos em processos, né, que envolvam a pesquisa, para nos falar transversalmente sobre esses temas. Então, que a comunidade possa conhecer, né, aquilo que está acontecendo em termos de transversalidade da pesquisa no país. Os convidados desta primeira rodada de palestras foram Cláudio Furtado, presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, e Francilene Garcia, secretária executiva de Ciência e Tecnologia da Paraíba. Nós começamos hoje na UFPB um ciclo de audiências locais que tem como objetivo esclarecer qual é o novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação em vigor no país. Nós estamos vivendo um momento importante de contingenciamento e corte de recursos. O novo Código abre as portas da universidade de uma maneira legítima, juridicamente seguro, para que as universidades dialoguem com o setor produtivo. Nós vamos tirar dúvidas e fazer esclarecimentos sobre editais lançados no último dia 19 pela FAPESC. São editais no valor total, o de bolsa no valor de 14,5 milhões e o de núcleo de excelência no valor de 4,5 milhões. O programa de bolsa oferecendo um quantitativo de 198 bolsas, sendo 94 de mestrado e 104 de doutorado para os nossos programas de estrito senso, aqui sediado no estado da Paraíba. Nós vamos apresentar uma questão inovadora e de grande repercussão para o UFPB, que é um quantitativo de 100 vagas para professores visitantes. Isso visa alavancar os conceitos da nossa pós-graduação, isso visa trabalhar com muita determinação a questão da internacionalização na UFPB, e eu digo que estamos no caminho certo no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação tecnológica. Vamos para o intervalo. E no próximo bloco, Dia do Teatro é comemorado com um café da manhã no Teatro Lima Penante. E grupo da UFPB leva idosos à Praia do Jacaré. Não saia daí, o Jornal Universidade volta já. Estamos de volta. E a gente começa este bloco falando de um projeto de pesquisa aqui da UFPB que é destaque por atuar no campo da saúde mental de professores da educação básica. O Núcleo de Educação Emocional surgiu em 2008 e a professora Elisa Gonçalves busca parcerias com municípios da Paraíba. Aos poucos a gente foi descobrindo que esse elemento de subjetividade que tem a ver com o afeto, com esse universo das emoções, ele tem assim um poder muito grande de colaborar com o desenvolvimento da aprendizagem das pessoas. Se aos poucos nós fomos observando, ampliando mais também a nossa concepção e aprofundando especificamente na questão das emoções. Estudar o que é a emoção, a raiva, a tristeza. Então,
Nesse caminho, né, desde 2008, nós fomos assim aglutinando alguns professores da universidade de diferentes áreas. Então, vieram professores, por exemplo, da área de saúde, professores da área de educação infantil, professores da área de ciência das religiões. Então, agora, recentemente, professor da comunicação. Então, pessoas de diferentes áreas de educação especial que têm interesse na temática, né, para que a gente possa se fortalecer e enxergar isso. Dando mais força a esse elemento das emoções, para que as pessoas possam se fortalecer. No período de atuação prática, já foram publicados alguns livros que explicam as linhas de pesquisa dos estudos desenvolvidos. Nós elaboramos um projeto de extensão aqui na universidade, implantamos, e a partir deste trabalho começou a surgir uma demanda específica de materiais de formação. Então, são esses os materiais. Nós temos uma coleção, chamada Coleção Educação Emocional, que nós usamos na formação docente, para a formação docente continuada, né? E isso tem dado muitos resultados para os professores. Andressa Souza é estudante de mestrado aqui na UFPB e há 6 anos participa do núcleo. Ela destaca os avanços obtidos pelo grupo. Estar em um núcleo de educação emocional, a contribuição ela é desde pessoal e perpassa a questão pessoal, porque a ideia da educação emocional é contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa. Então, envolve questões que perpassam o cognitivo. E pensar questões que estão preocupadas com o bem-estar pessoal, eu acredito que deve ser o objetivo primeiro da educação. O aprendizado durante o curso e as novas técnicas utilizadas em sala de aula são destacadas por quem já participou do projeto. Nós capacitamos 50 profissionais de educação do município com a professora Elisa, né, em parceria aqui com o Núcleo da Educação Emocional da UFPB, né, e esses professores eles se tornaram multiplicadores nas escolas. Até durante o curso, não só depois, mas durante o curso, à medida que iam sendo trabalhados os conteúdos com os professores já iam aplicando as vivências na prática, e a gente já ia percebendo a mudança no comportamento desses alunos, né, diminuindo realmente a violência e no interesse deles, né, nos conteúdos e na concentração em sala de aula. Professores e alunos da Escola Técnica de Saúde da UFPB levaram idosos de um asilo da Grande João Pessoa para uma tarde de lazer. Confira na reportagem de Jaiane Souza. Os idosos do abrigo do Amém fizeram uma visita muito animada à Praia do Jacaré, em Cabedelo, para apreciar o pôr do sol. Aqui é ótimo. O passeio foi organizado por professores da Escola Técnica de Saúde da UFPB. Nós estamos com uma disciplina da Escola de Saúde da UFPB, na instituição de longa permanência do Amém. E todas as práticas são realizadas nessa instituição. Mas hoje nós quisemos fazer uma aula diferente. Trouxemos 12 idosos, né, de um total de 37. Cristiane Kelly é estudante do curso técnico de cuidados com idosos. Além de produzir experiências, a gente tem lembranças marcantes para guardar na nossa vida, sabe? E foi assim, vendo o pôr do sol, que os alunos, professores e idosos terminaram a sexta-feira. No último dia 27, foi celebrado o Dia Internacional do Teatro. Atores e atrizes paraibanos comemoraram a data com um café da manhã no Teatro Lima Penante. O Teatro Lima Penante foi o local escolhido por artistas paraibanos para a celebração do Dia Internacional do Teatro. Um café da manhã reuniu atores, atrizes e profissionais das artes cênicas que trabalham nos bastidores. A data é comemorada em 27 de março. O Dia Internacional do Teatro é um dia que nós comemoramos desde 1961. Ele foi instituído pela Unesco como uma forma de divulgar o teatro e também alertar todas as pessoas para a diversidade da produção cultural no mundo. Não somente as formas consagradas pela cultura europeia, que são as formas que nós conhecemos, mas também as outras formas, como a África, a Ásia, né, que são formas teatrais que às vezes ficam muito à margem quando são colocadas diante dessa produção cultural intensa da Europa, dos Estados Unidos. A Paraíba é celeiro de grandes atores e atrizes.
Entre os artistas da nova geração de destaque no cenário nacional estão Raquel Ferreira, que participou recentemente das gravações de uma super série de TV, e Kelner Macedo, que protagonizou seu primeiro longa-metragem. Foi uma experiência muito especial, né? Primeiro foi a primeira vez assim que eu fui para fora do estado para trabalhar com outra galera que eu ainda não conhecia, e era uma equipe muito específica, assim, muito composta por muitos profissionais do Brasil todo. Marcou assim uma época muito de transição, assim, de encontrar uma outra possibilidade, uma outra linguagem dentro das artes, de fato, assim. Eu já tinha feito antes curtas, e aí foi o primeiro longa, e foi a primeira grande experiência, assim, então representa meio esse divisor de águas, assim, tudo. Está sendo uma experiência maravilhosa, assim, primeiro porque são com uma equipe técnica maravilhosa, né? Direção geral e direção artística de José Luiz Vira Marim, e também a fotografia de Walter Carvalho, um paraibano também, aqui de João Pessoa. Então está sendo muito bom. É uma super série. É um tempo de uma novela, a diferença é essa, o tempo de exibição em tela é de uma novela. A gente está gravando desde outubro e vai até o final de maio. As gravações. Durante as comemorações do Dia do Teatro, houve ainda a apresentação do espetáculo Travessia. Nós acompanhamos o último ensaio da peça, estrelada por Cassandra Brandão. Ele fala um pouco do universo feminino, das inquietações femininas, desse lugar da mulher na sociedade. E eu busquei coisas minhas e coisas das mulheres que me cercam, né? A minha mãe, a minha avó, a minha tia, um pouco da história delas, um pouco da minha história, um pouco dessa história universal feminina. A peça revela como a arte do teatro vem evoluindo no cenário paraibano. Com a criação do curso de teatro na UFPB, isso deu um boom que o cenário teatral estava precisando. A Paraíba tem uma tradição muito forte no teatro, reconhecida nacionalmente, né? Veja-se aí o espetáculo Val da Sarapalha, né? Que existe há mais de 30 anos e ainda assim é referência no teatro brasileiro. E é um celeiro de grandes artistas. Então, atualmente, eu acredito que a gente está retomando esse movimento e principalmente diante das dificuldades que a área está passando no cenário político atual. Então, é natural que haja uma reação e isso motiva, né, e nos move a criar e a falar tudo aquilo que a gente precisa falar para mudar aquilo que não nos agrada. No próximo bloco, especialista explica sentido da Páscoa para diferentes religiões. E você vai aprender a fazer um delicioso ovo de colher. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Neste domingo é comemorada a Páscoa. A professora Daniele Ventura explica o que significa a data para judeus e para cristãos. Para a gente falar de Páscoa, é preciso falar do contexto judaico e, ao mesmo tempo, também o contexto cristão. Falando do contexto judaico, a gente tem que ir muito para o livro de Êxodo. Por quê? Porque vai mostrar a Páscoa como passagem. Mas que passagem é essa? É justamente a libertação do povo hebreu de um contexto de escravidão dos egípcios. No catolicismo, há todo um ritual que começa desde a quarta-feira de cinzas. Os católicos se preparam de verdade nessa quaresma, onde a igreja fica roxa, há uma cor roxa predominante, os santos são cobertos. Por quê? Porque é um período de reflexão. É um período que os padres costumam convidar muito para quê? Para a confissão, para o arrependimento, porque é o período que Jesus está sofrendo, 40 dias de muita reflexão. E a Semana Santa é o ápice disso aí. Por quê? Porque a quinta-feira de lava-pés é a instituição da Eucaristia. Então é um momento muito especial para o católico. E a sexta-feira é o único dia do católico que não tem missa, porque é o dia da morte de Jesus. E o sábado de Aleluia e o domingo da ressurreição. Então a Semana Santa é algo muito forte para o católico que vem se preparando desde a missa de cinzas para este momento tão especial que representa a ressurreição de Jesus. Outras religiões, como Umbanda e Espiritismo, também comemoram a Páscoa. Conheça os significados nessas crenças. O Espiritismo ele usa esse momento como um momento de reflexão. Por quê? Porque Jesus para o Espírito é o divino mestre. Então, como ele é o divino mestre, é uma figura que é exemplo de perfeição. Exemplo de perfeição em que sentido? De amor e de caridade. Ele vai usar o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo na sua base. Então, a figura de Jesus é importante para o espírita.
Curiosamente, nos terreiros também, alguns terreiros, porque como é uma tradição oral, nem sempre os terreiros seguem isso. Mas a maioria dos terreiros de Umbanda fecham nessa Semana Santa, respeitam esse sagrado, respeitam a figura de Jesus, porque é uma semana sofrida, então só abre no sábado de aleluia para as suas atividades. Então é interessante isso. A Umbanda é brasileira, então como a Umbanda é brasileira, ela tem esse respeito. E traz também as imagens católicas que representam os orixás. No caso, o Jesus ressurrecto, esse Jesus da Páscoa, é a figura de Oxalá, que é o pai de todos. E como é o pai de todos, ele merece ser respeitado. Não que Oxalá seja Jesus, mas que, num contexto histórico, o que é que acontece? Eles precisavam dessas imagens para cultuar os seus orixás. Então ficou aquela representação. Então muitos terreiros têm imagens católicas porque o símbolo é polissêmico, mas aquela imagem católica representa os seus orixás. E agora você vai acompanhar uma opção de receita para a sobremesa de Páscoa. Aprenda a fazer um delicioso ovo de colher. Os ovos de chocolate são tradicionais durante a Páscoa. Algumas pessoas conseguem tirar uma renda extra com opções caseiras do doce. Conversamos com Mirela Santos, que é estudante de gastronomia e vai nos ensinar a preparar 2 opções de ovos de colher. Vocês podem utilizar um chocolate fracionado. Normalmente em lojas de panificação e confeitaria vocês encontram. Daí vocês vão derreter o chocolate e vão utilizar uma forma que também vende nessas lojas, uma forma especial para ovo de Páscoa, que tem três partes. Para derreter completamente o chocolate, é necessário colocar no micro-ondas, esquentando de 30 em 30 segundos, até chegar no ponto certo. Esse é o ponto do chocolate, ele totalmente derretido e bem fluido. Agora a gente vai colocar já na forma. Essa forma, ela já tem a medida correta do chocolate, que ela tem que ficar até aqui, mais ou menos. E eu vou colocar. Depois disso, eu vou dando umas batidinhas para tirar todo o ar do chocolate. E por último, coloco as 2 partes. Pronto, dessa forma. E aí ele vai para o congelador. Fica de 2 a 3 minutos no congelador e depois a gente vai tirar para desenformar. O ovo já está pronto, agora é só rechear. Mirela ensina 2 opções de recheio, o de biscoito Oreo e 2 amores. Depois que a casquinha já estiver desenformada, dessa forma, aqui eu utilizei o chocolate branco e coloquei o biscoito Oreo no próprio chocolate. Naquela forma que eu ensinei a vocês de derretimento, eu adicionei o biscoito Oreo. E aí formei a casquinha. Agora a gente vai rechear e aí é a forma de vocês usarem a criatividade. Aqui eu estou utilizando o brigadeiro Oreo, o biscoito e o farelinho do biscoito, o biscoito triturado. Eu vou colocar o biscoito triturado por cima mesmo. E depois eu vim com um brigadeiro branco, já no bico de confeitar. Eu estou usando o bico 1M da Wilton, ele é bem fácil de encontrar nas lojas de confeitaria. E aí eu vou fazendo várias pitanguinhas. Pronto, dessa forma. E aí vou finalizar com o biscoito, colocando no centro. E vou pegar o biscoito triturado e vou colocar só para dar um charmezinho do lado. Quando vocês colocarem o chocolate na forma, vocês vão perceber que ele vai estar bem brilhoso. O ponto de desenformar vai ser quando ele estiver fosco, dessa forma. E aí vocês vão desenformar bem fácil. Vocês vão tirar a primeira parte e a segunda parte, que é o silicone. Dessa forma. E para tirar da forma, a gente só vira e ele sai. Bem brilhoso, esse é o ponto. Aqui eu vou utilizar o brigadeiro de chocolate.
e um brigadeiro branco. E para decorar, brigadeiros. Esse vai ser 2 amores. Desejamos a todos uma feliz Páscoa. O JU fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.